Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Você não aprendeu a falar inglês. Deixou que a falta de tempo e dinheiro virassem obstáculos para não ir além. Mas agora você vai conseguir. Com a Wizard. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro. Acredite na escola comprometida com você e seu aprendizado. Wizard, você é bilíngue. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E hoje eu quero ter uma conversa com vocês que me assistem aqui pela TV Zoom, que me assistem também pela internet. Eu quero falar sobre a vinda de Jesus, né? E a relação dela com essa pandemia que nós estamos vivendo. O tema da minha mensagem de hoje é o ensaio para o fim. O ensaio para o fim que nós estamos vivendo hoje é um ensaio para o fim. A minha breve mensagem, minha breve colocação aqui, ela tem como objetivo despertar você, né? Eu não tenho como num vídeo curto como esse te ensinar toda a teologia escatológica, toda a teologia acerca da volta de Jesus e o que vai acontecer acerca da volta de Jesus, mas eu quero despertar a sua curiosidade, despertar o seu interesse, e esse é o meu objetivo aqui, para que você possa buscar, conhecer, não apenas conhecer, se inteirar e se envolver com os eventos que estão acontecendo dentro da perspectiva de que eles trazem ao nosso coração a volta de Jesus, né? Então, para a nossa meditação aqui hoje, né, eu quero usar a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1, e eu quero que você acompanhe agora comigo a leitura dessa palavra, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? Que Deus, então, nos dirija aqui. Trouxe esse texto em 2 Tessalonicenses porque é uma palavra simples e eu posso cumprir o meu papel aqui de despertar o seu interesse com um pouco mais de facilidade. A escatologia é um estudo da teologia que ensina sobre o fim. Nós vamos ter algumas linhas que vão divergir nos ensinos, mas uma coisa elas têm em comum: o seu princípio e o seu fim. Todas as diversidades teológicas nos estudos escatológicos acerca da volta de Jesus, que estão mais postas em Apocalipse, principalmente no capítulo 20, elas vão ter algumas divergências, mas no que acontece entre o início e o fim. Então, sobre o início, né, desse processo da volta de Jesus e o fim, nós não temos muitas divergências. Então eu quero falar de uma maneira bem geral aqui, para que eu possa alcançar todas as pessoas, porque eu creio que não há um grande problema em você ter uma visão um pouco diferente, desde que você esteja preparado para o que você vai viver, desde que você esteja preparado para o que você vai passar. Então, a igreja em Tessalônica, a igreja lá na Macedônia, a igreja que Paulo plantou na segunda viagem missionária, era uma igreja que tinha uma ansiedade profunda com a volta de Jesus.
E então o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, né, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia. Jesus não vai voltar assim do nada, como algumas pessoas acham que... Eu sei que a vinda dele vai ser repentina, mas não vai ser sem antes alguns sinais denunciarem e anunciarem de maneira explícita a sua volta. Será sim repentino porque nós não sabemos o dia, mas saberemos o momento, aquilo que estará prevendo, aquilo que estará sinalizando a sua volta. E ele diz que ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a grande apostasia. O que é a apostasia? É a perda da fé. É a anulação da fé. E sem também que antes venha o homem da iniquidade. Estou aqui me referindo, como Paulo se refere, ao anticristo. E eu tenho posto os meus olhos nesse momento que nós vivemos, essa grande pandemia, essa grande mobilização global, e ela tem a ver com a volta do anticristo. Ele vai voltar agora? É o coronavírus o precursor do anticristo? Não, mas ele é um grande ensaio, e eu quero te falar por que ele é um grande ensaio. Porque em Apocalipse capítulo 13, o surgimento do anticristo, ele se dará sobre as águas, sobre o mar, a besta que emerge do mar. Apocalipse capítulo 13. E depois, numa outra fase, essa mesma besta que se emerge na terra, que se levanta na terra. Uma besta que emerge no mar, essa linguagem, ela traz a ideia de que ele emerge sobre todas as nações. O anticristo precisará de uma plataforma global para então aparecer. Você pode fazer uma análise e essa crise, ela é uma das primeiras plataformas globais que nós conhecemos nesses últimos tempos, né? Outros momentos e outras ações que foram grandiosas na história, elas tiveram sim os seus momentos, elas tiveram sim o seu epicentro em lugares que foram muito atingidos. Por exemplo, se tratando de doença, a gripe espanhola, muitos lugares do mundo, né, foram impactados com a gripe espanhola, inclusive o Brasil, né? Mas não foi uma pandemia porque não foi no mundo inteiro, não foi no Brasil inteiro. Algumas pessoas no Brasil nem tomaram conhecimento disso, né? Não chegou no Oriente, não chegou na Oceania. Há crises como a peste negra na Idade Medieval, Europa, irradiou para alguns lugares assim, mas eram pequenas irradiações. O coronavírus não. O coronavírus é uma plataforma global. É uma doença que acontece e atingiu todas as sociedades, todos os lugares do mundo. O mundo inteiro, os continentes inteiros estão ligados a esse problema. E todos esperam uma mesma solução para o mesmo problema. Isso caracteriza a formação de uma plataforma global. Em Apocalipse capítulo 13, como eu disse, fala que o anticristo surgirá sobre as águas, emergirá sobre as águas do mar. E essa é uma ideia, essa figura de linguagem, que essa água do mar representa todas as nações. E então, nesse contexto, o anticristo surgirá, né? E como eu disse também, não é um momento, mas é um grande ensaio. Porque nós vamos começar a trabalhar, vamos começar a aprender, a ser comum, a ser normal, estarmos em situações globais, onde uma solução, onde uma determinação, onde uma liderança resolverá o problema de todos os lugares. Então, como eu disse, é um ensaio para o fim. Estamos ensaiando para o surgimento. É em plataformas como essa que nós vivemos hoje que ele vai surgir. Depois desse problema, certamente virão outros problemas. E aí depois, no meio desses problemas, onde todos estiverem já acostumados com um líder, com uma solução que resolve tudo em todos os lugares, eles vão bramar, as nações vão clamar por um libertador. E é nessa hora que ele vai surgir, e ele surgirá em uma primeira fase trazendo alívio e resolvendo todos os problemas de todas as pessoas. E então, na segunda fase, ele dominará e subjugará
todas as nações, colocará a sua marca em todos aqueles que o seguirem, e aqueles que não o seguirem, que não tiverem a marca da besta, estarão vivendo um momento de muita dificuldade, né? Então, queridos, eu queria que nós estivéssemos alertas para isso, porque o que nós estamos vivendo hoje é de fato um momento espiritual, é de fato um ensaio para a consumação do fim. E infelizmente nós temos perdido a nossa visão, perdido o nosso foco, olhado muito mais para os problemas da terra do que para as condições do céu. Olhando muito mais e nos preocupando muito mais com os problemas naturais do que com os problemas espirituais. E eu queria falar uma coisa que certamente vai acontecer. Haverão 3 grupos de pessoas que estarão nesse momento olhando para essa situação. O primeiro é o grupo majoritário, o grupo maior, a maioria das pessoas, que serão facilmente levadas pelo anticristo, que serão facilmente seduzidas, que serão facilmente manipuladas. Não tenha dúvida, nós vivemos num período de grande manipulação. As informações na mídia, tudo que se fala, tudo que se diz, aquilo que você vê nas redes sociais, não tenha sombra de dúvida. Isso é um processo de manipulação da sua mente. Você não toma decisão nenhuma por você. Você ouviu e você vai atrás. Também não estou afirmando nada sobre esse momento que nós estamos vivendo, mas também isso é um ensaio para o tempo que nós estamos vivendo. Nós somos levados, somos amedrontados, somos apavorados pelas informações que nós vemos na mídia, e você vê como é fácil isso nos conduzir, E isso é o que acontecerá na frente. Nesse momento, a grande maioria vai ser conduzida, vai ser manipulada. E haverá uma resistência que não aceitará, que criticará, que se levantará, que dirá, isso não é assim. E essa resistência, ela pode ser classificada em 2 partes, em 2 movimentos. Primeiro, é a resistência, que é a resistência natural. Você está na sua igreja, está na sua família, tem sempre alguém que é do contra, não é? Então essa é a resistência natural. Tem sempre gente que é do contra. Tem sempre gente que não vai concordar, vai ver isso como um movimento de conspiração, vai ver isso como um movimento assim ou de outro jeito, e não concorda. Mas o foco dessa pessoa é natural. Ela está chegando a conclusões que são naturais, que são lógicas também. Se vai haver uma lógica manipulada que vai conduzir toda uma multidão, vai haver uma lógica. Mas também aquele que refutar esse movimento terá a sua lógica também, mas será uma lógica natural. Então essa é a resistência que vai dizer, não vou entrar desse líder mundial, dessa liderança mundial, porque eu sou contra. Mas normalmente essa pessoa é contra tudo. Mas também haverá uma outra resistência menor, que é a resistência espiritual, que vai olhar para esse momento como um grande levante do anticristo, vai identificar todos os princípios bíblicos que estão estabelecidos lá e vai saber que esse é um momento crucial de resistir, de não ser levado como mais um no meio dessa onda que está sendo levado. E esse movimento estará dentro da igreja, estará dentro do cristianismo. Muitos dentro da igreja serão levados para aquela grande maioria, muitos da igreja, que já estão se comportando assim dentro da igreja. Muitos movimentos serão, dentro da igreja, serão resistência, mas porque resistem naturalmente. E uma grande minoria, ou melhor, a maior parte dessa minoria será esses que resistem espiritualmente, que entendem que esse é um mover espiritual. É nesse contexto que entra uma fala que se repete muitas vezes de Jesus: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então você precisa definir quem você vai ser agora, nesse momento, porque nós estamos ensaiando, e na hora da grande peça você já vai estar com o seu papel decorado. Ou você vai ser levado pela grande maioria, ou você vai ser uma resistência natural que também vai ser destruída, ou você vai ser a resistência espiritual que vai ser resgatada por Jesus no último dia, que vai resistir à marca da besta, que vai resistir à sedução da besta, que vai resistir a toda a violência da besta, do anticristo, e vai ser resgatado por Cristo no final do Armagedon.
E também esse é um momento muito importante para você escolher a igreja que você está. Se você está numa igreja que nem fala de fim dos tempos, que nem fala sobre a volta de Jesus, que nem fala sobre o levante de Satanás, olhando para circunstâncias como essa, eu acho que você precisa repensar a sua igreja, sinceramente. Porque se a tua liderança, se os teus pregadores não falam sobre isso, se no meio dessa crise os pregadores estão falando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua vida, mais isso, mais aquilo, sabe aquelas conversas de uma adoração subjetiva que não parte de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum, se é isso que está sendo pregado na sua igreja, se a tua igreja está ligando para você, pregando, dizendo que agora é a hora de você ser fiel nos dízimos e ofertas, porque a igreja não pode passar sufoco, que ela vai voltar a ser o que ela era, acho que está na hora de você repensar sinceramente a sua igreja. Se a tua igreja está falando disso, ainda que você não concorde com a visão dali ou com outra aqui, isso é fácil de você resolver. O importante é você estar preparado. Eu me lembro nesse momento de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um pastor que trabalhou na Gestapo alemã, na polícia, na inteligência alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fez parte de um movimento chamado a Operação Valkyria, que tinha como um objetivo matar Adolf Hitler. E uma das frases que Bonhoeffer usou para justificar como pastor, não quero aqui julgar os méritos espirituais de Bonhoeffer, tá? Por favor, eu quero só citar uma passagem histórica. Bonhoeffer ele fez parte de uma militância que tentou matar Hitler. Porque o que ele via acontecendo na Alemanha, o genocídio que ele via dentro da Alemanha, quando eu falo genocídio de verdade, não é esse pseudo-genocídio que as pessoas gostam de encher a boca hoje para falar. Estou falando de um genocídio de verdade, onde milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração alemão, da Alemanha. Então, ele diz o seguinte, temos um ônibus desgovernado vindo em direção à multidão. O que fazer? Correr para a multidão e gritar de maneira irrelevante para que todos saiam? Ou parar o motorista do ônibus? Ele chegou à conclusão que era melhor se parar o motorista do ônibus. Talvez faça sentido. Talvez muitas vidas possam ter salvas porque o motorista foi parado, embora eles não conseguiram parar. Hitler só morre no final da Segunda Guerra Mundial. Talvez você possa dizer, mas e agora? E o que fazer com o levantamento do anticristo? Eu não sei, mas eu sei que ele não tem como parar. Não há como parar o anticristo. Ele vai se levantar e ele só vai ser destruído na volta de Jesus. Não há nada que nós, como igreja, possamos fazer. Não adianta fazer campanha de oração para o anticristo não levantar. Não adianta fazer campanha de oração para quando ele levantar, ele derrubar. A igreja não vai vencer o anticristo. Quem vai pisar na cabeça da serpente no final da história é Jesus, no dia da sua volta. A igreja vai orar sim, a igreja vai se concentrar sim, simplesmente para resistir, para ser fiel até a morte e receber no final a coroa da vida. Não há como parar. Então o que podemos fazer? Fazer o que eu estou fazendo aqui. Anunciar para essa multidão. Vem aí um homem desgovernado, ou no governo de Satanás, para roubar, matar e te destruir. Isso já está começando. Esse momento que nós vivemos hoje é um ensaio para isso. Não acho que agora, mas nas próximas crises globais que virão. Mas o coronavírus inaugura a plataforma global do mundo. Olha para a ONU. A ONU tem uma agenda para 2030, onde haverá uma moeda, um governante, um salário mínimo mundial. Nós estamos entrando num processo de agrupamento da manada, que vai ser levar a toda para o sacrifício. Eu não quero estar lá aqui. Como eu disse, eu não quero explicar todo o texto, mas eu quero despertar a sua curiosidade dentro de uma direção bíblica. Essa direção que eu estou te dando aqui é a direção. Como o apóstolo Paulo falou, a vinda do Senhor não acontecerá antes que se levante o anticristo e que aconteça a grande apostasia. Ninguém vai ter mais fé. Ninguém vai mais amar o Senhor. Ele vai querer destruir tudo que se chama Deus ou que seja objeto de culto. As nossas igrejas estão fechadas. As nossas igrejas estão paradas.
Se houver um governo mundial que resolva cortar nossa internet, que proíba os nossos cultos online, como é que vai ser? Então, querido, é hora de você pensar. É hora de você despertar, porque nós estamos no princípio das dores, caminhando a passos largos para a grande tribulação. E como você tem sido cristão nessa hora. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Espero que você não fique assustado, mas que você fique acordado para um texto e um tema tão importante como esse. Os nossos telefones vão aparecer aqui. Entre em contato, também o nosso e-mail, mande um e-mail para a gente. Nós teremos a maior alegria em te ajudar, em te responder, em te encaminhar com bons estudos, com boas orientações sobre isso. Há uma live minha, onde eu falo sobre coronavírus, o anticristo e o fim dos tempos. Está no nosso canal no YouTube, você pode acessar lá. E eu falei, tudo que eu falei aqui, eu falei lá e explico muito mais elementos e com muito mais amplidão esse tema. Eu tenho certeza que você vai ser bem orientado, e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor, tenha uma excelente semana, graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.